Você pode ter o gene que quiser. Se não houver controle da sua expressão, não adianta. A epigenética ela é constante. Esses são mecanismos que estão constantemente sendo trabalhados dentro do nosso metabolismo, dentro do nosso corpo. Na gestação, não é diferente. Essas mudanças, elas orquestram a expressão de genes através da modulação e acessibilidade de fatores de transcrição ou proteínas de ligação do DNA ao próprio DNA. Então, eu preciso de mudanças que aconteçam na estrutura dessa cromatina, eu preciso que essas histonas e o próprio DNA sofram essas alterações para que a expressão aconteça. Ou seja, eu posso ter o gene que eu quiser, já pensa nisso, eu já quero que você já tenha essa avaliação crítica. Você pode ter o gene que quiser. Se não houver controle da sua expressão, não adianta. Ele está lá parado. O que determina a expressão de um gene é a regulação epigenética dele. Portanto, é importantíssimo que o profissional que atende gestantes na prática clínica conheçam quais são os fatores epigenéticos. Quero chamar a atenção para esse artigo é de dezembro de 2023. Ele é um artigo do futuro, porque eu costumo trazer artigos que são mais adiantados do que muitas publicações médicas, e eu faço questão de estudar todos os dias para que eu traga para vocês o que há de mais relevante, mais atualizado, mais avançado. Então agora, eu quero que a gente faça aquela avaliação, aquele zoom dentro do núcleo. Eu quero que a gente olhe o seguinte, peraí, eu tenho os meus cromossomos, mas os cromossomos, eles são apenas a manifestação da condensação dessa cromatina. Vocês precisam começar a entender que ter o cromossomo é apenas uma estrutura de estabilidade bioquímica, mas nós temos que entender muito além disso. O que leva essa estrutura a estar estável? O que leva essa estrutura a ser solicitada? E agora eu quero que vocês já comecem a entender. Peraí, eu preciso então, para expressar um gene, eu preciso liberar este DNA precisa estar exposto. Então eu preciso abrir essas fitas de DNA, e essas fitas de DNA são abertas através exatamente de sinalizações de regulações epigenéticas. Então, quando existe uma regulação epigenética, existe a mudança da conformação da estrutura das histonas, expondo o DNA ou condensando ainda mais esse DNA, a depender daquela informação que chegue para a histona. Então, é importante agora que a gente saia daquela coisa estática de que genética é destino, e eu já quero que vocês já tenham uma avaliação crítica de que é importante saber como os genes estão sendo expressados dentro daquele metabolismo, naquele determinado momento, e qual é o objetivo da expressão desses genes. Nós já temos milhares de trabalhos relacionados a isso. Milhares e milhares de trabalhos. A oncologia está nadando de braçada em relação a isso. E o obstetra, que é o profissional que trabalha com o momento mais importante da regulação epigenética, ainda afirma que não existe. O que é um absurdo completo. Não é nem século passado, está bem anterior a isso. É realmente lamentável. Agora, mudando a conformação das histonas, eu vou ter a exposição desse DNA e agora vai ser expresso de acordo com a sua indicação. Eu quero lembrar para vocês, porque eu falei que a gestação é o momento mais importante, que para uma célula se transformar em músculo, ela precisa de regulação da sua expressão. Lembra que nós nascemos como uma célula pluripotente, totipotente. Eu tenho ali um conjunto celular que pode simplesmente ser o que ele quiser. Pode ser célula do sistema nervoso central, pode ser célula cardíaca, pode ser célula intestinal, pode ser célula da bexiga, pode ser célula beta-pancreática, pode ser o que for, mas existe um potencial. O que determina a diferenciação fenotípica de uma célula é exatamente a sua regulação epigenética. Então eu tenho um genoma, este genoma tem as suas células, que são a sua base celular, que vai dar a possibilidade de diferenciação, e a partir desse momento você pode ter neurônio, pode ter músculo, você pode ter qualquer tipo de célula. Especificamente, esse trabalho, inclusive falando a respeito de câncer, publicado na Nature, mas especificamente nós temos a mudança epigenômica para que exista a manifestação fenotípica. Então, para uma célula se transformar em músculo cardíaco, alguns genes são silenciados, outros genes são ativados. Para uma célula se transformar em neurônio, alguns genes são desativados, outros genes são ativados. Isso precisa acontecer para que a gente tenha diferenciação celular.
Portanto, ele é um conceito tão novo assim dentro da nossa prática clínica? Não. Nós sabemos disso desde o momento que nós estudamos embriologia. O espermatozoide se une ao ócito e nós temos agora o potencial de diferenciação celular. E nós sabemos disso na prática clínica. A metilação de nucleotídeos de citosina no contexto de nucleotídeos de CPG, que são marcadores. CPG são ilhas em que esses marcadores epigenéticos vão se ligar. É um mecanismo epigenético mais comumente estudado, que é mediado por enzimas de DNA metiltransferase. Portanto, eu quero que vocês anotem essa palavra. A metilação é o processo epigenético mais estudado. Por quê? Porque o DNA tem enzimas específicas, a DNA metiltransferase. Nós temos um conjunto de enzimas que vocês vão ver, inclusive, em vários trabalhos escrito DNMT, para que haja o acoplamento, a transferência desse radical metil. Eu quero simplificar o máximo possível para vocês. Eu tenho uma estrutura de DNA, um gene para ser transcrito, ele tem que ter uma sequência de nucleotídeos. No começo de cada sequência, eu tenho uma ilha específica, que chama-se ilha CPG. Essa é uma ilha de nucleotídeo específica. Neste momento, eu começo a ter, se eu tenho um radical metil aqui ou não, existe a transcrição daquela informação daquele gene. No passado, diriam para você, a metilação é sempre ativação. Não necessariamente. Os trabalhos mais atualizados já mostram que metilação pode ser tanto ativação como desativação. Então, é como um interruptor, eu gosto de falar isso. Eu preciso saber se eu preciso ligar ou desligar aquela sequência de DNA para ser transcrita. E a metilação, ela não é necessariamente uma ativação. Ela pode ser uma ativação ou uma desativação. E os estudos mais recentes já mostram a respeito disso.